A Bíblia está cheia de histórias de amor. Eu gosto muito das histórias da Bíblia. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus e as pessoas eram más. Então Deus disse: Noé, construa um barco bem grandão. Aí ele obedeceu. Ele construiu sua família e era bom. Ele construiu um barco para levar todos os animais. Noé construiu uma arca bem grande do tamanho de uma casa. Aí depois, quando Noé estava pegando para as pessoas e veio uma grande chuva, eles não acreditavam em Noé. Um monte de bicho entrou na arca. Deus mandou um anjo invisível para fechar a porta. Choveu muito forte com 40 dias. Depois que a chuva parou, todo mundo saiu da arca. A chuva acabou e apareceu um arco-íris bem lindo no céu. O arco-íris significa que era que Deus não destruía a terra com água de novo. É direto da cidade de Lagarto, a 70 quilômetros da capital sergipana, que começamos o nosso programa de hoje. Viemos até essa cidade no interior do Nordeste para conhecer um pouco mais sobre as influências de uma educação baseada em princípios e valores. A partir de agora vamos conhecer histórias de como a vivência espiritual dentro de uma sala de aula pode mudar vidas. De história é muito importante para todas as crianças. Desde o ventre da mãe, a mãe pode começar a contar histórias bíblicas, histórias que chamem a atenção da natureza. Então nós trabalhamos também as histórias bíblicas aqui na nossa escola. Eu estou atuando em uma turminha de 5 anos, Jardim nível 3. Eles são super atraentes, inteligentes e eu costumo contar histórias sempre apresentando alguma coisa para chamar a atenção deles. Nós temos várias crianças que reproduzem essas histórias depois com os pais. Os pais nos plantões pedagógicos vêm falar conosco que está muito feliz porque as crianças estão levando algo que eles não tinham em casa. Eles pegou um barco e tentou fugir porque ele desobedeceu. A Deus. Os homens jogaram Jonas no mar. Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Um peixe bem grande comeu Jonas. Quanto tempo? 3 dias. Jonas, dentro da barriga do peixe, orou a Jesus. O peixe libertou ele e vomitou. Ele foi para a cidade de Nínive pegar as outras pessoas. Se você contar a história e não mostrar, não dramatizar, não vai ter nenhum sentido para eles. Nós estamos passando a verdadeira mensagem que Deus nos deixou de levar a verdade bíblica para essas crianças e atingir as famílias também. E essas histórias não têm local, dia e hora para serem contadas. Sempre que chegam, são bem-vindas e podem, na sua simplicidade, trazer o inimaginável, transpondo olhares para que deem atenção a verdades que são eternas. Esse local se chama Mineiros. É considerado um campo aqui na Bolívia. Não um lugar muito agradável. Quando cheguei nesse lugar pela primeira vez aqui na direção, o lugar onde estou dando essa entrevista agora, isso era apenas um pequeno quarto. Quando aqui inundava, a água chegava até meus joelhos. Isso era a direção. Muita gente se opôs ao que eu estivesse aqui. Inclusive, eu me sentia um pouco mal de trabalhar nesse lugar. No entanto, algo muito forte me move.
e ao desejo de falar sobre Jesus e de trabalhar para Ele. Eu gostaria que toda a minha vida fosse inteiramente dedicada exclusivamente a Ele. É importante ressaltar que quando Deus controla a sua vida, acontece uma mudança espetacular. Fizemos uma Semana Santa aqui na nossa própria unidade educativa, na igreja, onde os alunos assistiam pela manhã ou pela tarde, dependendo do turno. Acontece que, nos últimos dias, falamos sobre a vida. Na Semana Santa, discutimos sobre valores, princípios que nossa escola segue. Mas nos últimos dias, deixamos que a vida de Jesus se envolva em cada um dos nossos alunos. Sendo assim, em uma dessas tardes, depois que a Semana Santa acabou, eu fui substituir uma professora na matéria de religião, no 5º primário. Então entrei, estavam os alunos e começamos a falar de certas coisas que eram ou não eram corretas para eles. Quando o diálogo começou a avançar, contei a eles um pouco do meu testemunho, da minha experiência, e isso foi o que os impactou a princípio. Eles não entendiam, não acreditavam algumas coisas no meu testemunho. No entanto, quando falamos a vida de Jesus, como ele veio sofrer neste mundo, vimos o filme. Eu disse, há algum aluno que quer mudar? Que quer ser semelhante a Jesus e dar tudo por ele? Percebi que haviam olhares, havia um pouco de risos, mas não houve mais nada. De repente, eu vi uma criança que ficou em pé e veio para frente, levantou a mão e falou, eu prometo ser de Jesus. Ele nos perguntou também se queria se batizar. Eu queria me batizar no colégio. Daí eu venho à igreja todos os dias, aos sábados. Se Jesus não tivesse sido crucificado por nós estaríamos mortos sem ir para o céu, porque nós fomos a causa da sua crucificação. Isso foi um grande alívio para nós. No geral, a escola carece de um capelão, de um professor de Bíblia. As professoras que têm que ensinar as matérias de religião. Nós demos conta que alguns alunos podem ser impactados pelo Espírito Santo de uma ou outra maneira. Isso segue os nossos princípios, que todos os anos estamos reforçando. Além dos alunos que não têm religião, queremos que essa escola cresça produtivamente através de valores que fomentamos e que estão em falta na nossa sociedade. Eu moro com a minha tia. Meu tio se chama Geraldo, minha tia, não lembro como se chama, Lupe. Minha prima Fernanda, prima Silmara e eu. Minha tia me diz que tenho que escovar os dentes e tudo. Tenho que fazer minha tarefa, meu dever de casa, estudar as provas. E eu atendo, porque minha mãe diz que tenho que fazer. Para falar de obediência, há outra palavra que eu devia me referir, que é o amor. Se você ama a Jesus, por consequência, você o obedece. E o que queremos aplicar nessa escola é quase o mesmo método. Deus quer que, se o amas, o obedeça. Eu era muito rebelde, não obedecia ao meu pai. Meu pai me batia muito. E agora vou bem nas provas, não sou bagunceiro e obedeço meu pai. Toda essa mudança foi porque o secretário me fez entrar na razão. Porque eu era muito rebelde, eu deixei as portas abertas para que Deus entre no meu coração. Eu agora quero ser um bom menino. Quando estou em casa, eu fico entediado, me falta algo para fazer. Ler, estudar, fazer prova, isso. Não importa o lugar, não importa as comodidades, não importa a sua vida, não importa a sua família. Quando Deus te chama, é para que você compartilhe o que Ele fez por ti.
Agora eu sou grato ao secretário, grato por tudo que ele me ensinou, porque foi ele quem me fez raciocinar sobre toda a minha vida. Quando se muda a vida de alguém, muda-se também a de quem esse alguém cerca. Viver uma verdade é sem precedentes, uma forma objetiva de ensinar lições de vida através da nossa própria vida. Ser influente, independente daquilo que somos e temos, é incrivelmente possível quando deixamos Deus fazer de nós aquilo que Ele sonha. Meu nome é Gabriele, eu tenho 7 anos. Meu nome é Gabriel, eu tenho 10 anos. Meu nome é Patrícia Júnior, eu tenho 5 anos. Nós casamos no ano de 2006, isso em 4 de março de 2006, mais específico. E o nosso casamento, ele basicamente ocorreu porque nosso filho iria nascer. E nós tomamos a decisão de entregar nossas vidas nas mãos de Deus, aquilo como uma resposta de Deus de que nós deveríamos assumir um compromisso mais firme com Ele. A partir desse momento, eu comecei a me aprofundar mais nos estudos da Bíblia, do que era a Igreja Adventista, e eu comecei a ter esse contato do que de fato é a educação adventista. E eu logo quando eu vislumbrei um filho que eu teria com a instituição adventista, toda a rede de ensino, eu lógico que sonhei em que meu filho estivesse em alguma escola dessa. Nós tínhamos um sonho, esse sonho era de ter nossos filhos numa instituição que pregasse aquilo que nós vivemos. Quando nós vimos que isso seria possível aqui em Lagarto, nós até achamos que poderia ser bem mais para frente. E havia uma preocupação muito grande com relação a isso. Então eu parava e orava por Deus estar mandando uma bênção. E quando eu vi já pronto, no dia da inauguração, eu vi o milagre de Deus realmente, porque foi muito rápido. Foi questão de meses, a escola está pronta. Eu e meus irmãos estudando na Escola Adventista de Lagarto. A estrutura da Escola Adventista aqui em Lagarto certamente é a melhor que existe no município, mas em algumas outras talvez não sejam, mas é uma educação voltada para o céu. Eu procurei algumas amigas para mostrar a instituição, cheguei a levar várias e graças a Deus algumas aceitaram o convite, os filhos hoje estão lá. Na escola a gente aprende de Jesus de várias formas. Quando a gente chega, que a gente faz o culto, e quando termina a aula a gente ora, e a sexta, quando termina a aula, todas as salas vão para o pátio para fazer o culto. Quando eles saem de casa, que eu vou levá-los à escola, eles já me dizem, mãe, ligeiro para a gente conseguir pegar o culto, porque então na mente deles a aula se começa com o culto. Nós sempre fazemos o culto aqui de casa, né? Nós praticamos o culto familiar. E eu notei que todas as historinhas que eu ia contar, o meu filho Juninho disse, pai, essa eu já sei, conta a outra. A minha história preferida é de Adão e Eva. A minha história preferida na Bíblia é Jó. A minha história favorita da Bíblia é de Davi, porque ela ensina que com Jesus a gente pode vencer a qualquer momento. Conversamos sobre Adão e Eva e ele veio com um questionamento muito bacana comigo que me deixou num momento intrigado em ver a capacidade dele de planejar os pensamentos dele. E ele falou o seguinte, pai, se Adão não tivesse comido o fruto, o que teria acontecido com Eva? E eu confesso que aquela pergunta para mim foi matadora. Foi algo revolucionário na minha mente, entender que aquele meu filhinho que está crescendo, que está está começando a ter questionamentos mais robustos, algo mais que não é característica de criança. E eu passei a resposta para ele. Acho que fui convincente, mas ele me encostou na parede. E isso tudo fruto do que ocorre lá na instituição, na escola adventista. Elas levam consigo essa carta de amor que a Bíblia traz, elas levam para a vida toda, quando estiverem maiores, elas vão lembrar. Já teve caso de pais que assim já passou pra gente, que o filho não gostava muito de fazer o culto, não pegava muito na Bíblia, não tinha aquele interesse
na palavra de Deus. E depois que ele entrou nessa escola, ele vai sozinho, pega a meditação, chama os pais para fazer o culto. Então, isso já é bom para a gente saber que o nosso trabalho está tendo resultado. Na escola a gente aprende muitas histórias da Bíblia. E isso faz a gente ser crianças melhores. Meu maior sonho é ver meus filhos no céu, né? É que eles cresçam aqui, mas sabendo que tem uma eternidade esperando eles aguardando uma eternidade que vale mais do que qualquer coisa aqui nessa terra. Eu tenho a certeza, a segurança que nós educamos em nossa casa os nossos filhos nos princípios do Senhor. A escola ela vai dar uma continuidade ao que nós construímos aqui. E confesso que se dependesse de nós como família, nós iríamos em qualquer rede da Escola Adventista, nos mudaríamos para que eles pudessem estudar na Escola Adventista. E os resultados de uma educação baseada em princípios e valores são eternos. Eles podem até demorar um pouco, mas um dia, com certeza, vão aparecer. Agora saímos da cidade de Lagarto e vamos até Ji-Paraná, no interior de Rondônia, região noroeste do país. É de lá que vem a história de uma família que foi totalmente mudada através de princípios bíblicos que começam dentro de uma sala de aula. A minha história começou no Iamo, que fica em Mirante da Serra, em Rondônia. E foi muito engraçado, assim, porque na realidade meus pais são do Espírito Santo e eles foram trabalhar lá em Mirante, foram mexer com serraria. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que a escola pública de lá era uma escola um pouco que deixava um pouco a desejar. Então, um vizinho nosso, adventista, falou sobre como era a escola adventista e eles ficaram interessados e eu fui estudar lá. Tudo lá era muito diferente para mim, né? Porque eu vim de uma família católica e aquela forma como eles lidavam com os alunos, o culto, as semanas de oração, a forma como os professores tratavam os alunos, tudo isso me chamava muita atenção. E assim, foi muito engraçado quando eu me deparei com tudo aquilo e aquilo tocava meu coração, porque na realidade eu não via aquilo nem na minha casa. Eu amava, assim, quando tinha semana de oração, eu fazia questão de participar, o culto pela manhã, a capela, e aquilo tudo para mim era novo e eu gostava muito de tudo aquilo. Quando os alunos eles se saíam bem numa matéria, eu não lembro direito qual era o motivo, assim. A gente ganhava um brinde. E um desses brindes era você passar o final de semana na casa dos professores. E assim, era muito curioso aquilo, né? E eu quis passar porque para mim era novidade. A forma como aquela família, como eles se tratavam, o culto pela manhã, as orações, aquilo assim chamou muito minha atenção. E assim, naquele momento eu creio que o Espírito Santo já tocou no meu coração, porque eu senti que quando eu tivesse uma família, eu queria que a minha família fosse daquele jeito, que na minha casa nós pudéssemos fazer o que eles também estavam fazendo ali. Isso foi uma experiência assim muito marcante na minha vida. Tudo que nos marca tem um propósito. A nossa memória é constituída de fragmentos daquilo que consideramos importante. E um dia ela vai nos apontar aquilo que almejamos e que por algum motivo deixamos para trás. E Deus, o autor da memória, vai usar pessoas, meios e locais que nos façam entender que é preciso retomar exatamente de onde paramos. Eu criei uma amizade muito forte lá com a Ivileusa. E quando nós saímos de lá, ela disse, olha, eu vou para Cochabamba. Eu vou estudar lá na escola adventista e eu queria muito que você fosse, Vilma. E eu falei para ela, Ivileusa, eu não sei se meus pais vão deixar, né? Mas tudo bem. E a gente foi amadurecendo essa ideia. E os pais dela, assim, a gente tinha um bom relacionamento, a família dela com a minha família. E quando ela foi, eu fui junto com ela, também para uma escola adventista. E lá eu fiquei durante 1 ano. E foi quando, assim, eu pude ter a certeza, assim, de que
quando eu tivesse uma família, eu queria que a minha família fosse uma família adventista. Nossa família mora aqui tem 53 anos aqui em Ji-Paraná. Eu nasci aqui em Ji-Paraná. E eu vim para Ji-Paraná, vim estudar na UBRA, aqui em Ji-Paraná, que é a cidade que eu moro atualmente. Foi quando eu conheci o meu atual esposo. E então começou uma nova história na minha vida. É família tradicional aqui na cidade, né? Meu pai já foi prefeito aqui nessa cidade. Aí sempre eu tive um vínculo muito forte com a sociedade. Aí eu mexi sempre na pecuária e da pecuária eu fui para parque de exposição, né? Cheguei a ser presidente, ser vice-presidente, fui tesoureiro. Eu frequentei lá uns 15 anos nessa associação rural aqui do estado de Rondônia, que é a Expojipa, que eles falam. E foi uma festa que marcou muito, assim, marca até hoje para Ji-Paraná, e a qual eu era presidente. E quando eu conheci o Solivan, foi muito engraçado, assim, porque nós, ao mesmo tempo que nós estávamos muito no mundo, eu sentia que aquele lugar ali não era para nós. Rodei, aí vem os artistas de fora cantar aqui, show, aí tem, toda noite sorteia um carro, tem o sorteio de bingo, aí nós dá 9 caminhonetas, assim, cada noite dá uma, aí cantou, aí entretenimento, tem de tudo nessa festa, é uma festa monstruosa. E durante esse tempo, nós namorando, tivemos a Isabelle nasceu, e assim, ele totalmente no mundo. Ele dizia que ele não queria ainda casar, ele tinha muita coisa ainda para ele viver. Eu estava no auge assim, do sucesso, da farra, tudo, foi quando eu conheci ela. E quando a Isabelle nasceu, foi como se aquele filme, aquela família que eu sonhava, ela tivesse que acontecer na minha vida. É como se Deus tivesse falado para mim, Vilma, é aquela família que eu quero que você tenha, é aquela vida que eu quero que você viva. Depois que ela teve a filha, ela não quis mais sair para festa, para local nenhum, começou a frequentar a igreja. Eu falei, olha, quando a Isabelle começar a estudar, ela vai estudar na escola adventista. E ele sempre foi um pai muito coruja, assim. E eu lembro que quando a gente foi matricular a Isabelle, ele quis fazer uma vistoria na escola. Eu estudo no CAGE, Colégio Adventista de Ji-Paraná, porque ela não quis que eu estudasse em outra instituição, a não ser a instituição adventista. Eu senti que aquele lugar era um lugar de salvação. E eu olhava para aquilo tudo e eu via o entusiasmo dele. Ele falou, nossa, aqui é diferente, vai ser bom a nossa filha estudar aqui. E a Isabelle começou a estudar ali. Eu gosto da escola adventista porque lá a gente aprende, né, como nas outras escolas, mas a gente aprende também o lado espiritual, que é muito importante. E muitas pessoas que vão lá para aprender, porque o ensino é muito bom, elas também acabam aprendendo do amor de Jesus e levam isso para suas famílias. Mamãe, a gente precisa se batizar. E isso passaram-se 6 anos. E eu falei, filha, tudo bem, nós vamos nos batizar. E foi assim, o momento mais bonito da minha vida. Eu tinha muita vontade de me batizar e eu queria me batizar junto com a minha mãe. Depois disso, cada dia eu percebia que Deus, é como se Ele me chamasse, Vilma, você precisa ainda trazer o seu marido. Eu e a minha mãe, eu perguntava, mãe, por que meu pai não vai para a igreja junto com a gente? E ela, calma filha, um dia ele vai. E sempre me falando isso, até que um dia realmente ele foi. E eles ficaram 6 anos orando para mim, orando, pedindo a Deus. Aí eu fui me interessando pelas coisas de Deus, fui me interessando pelas coisas da igreja, fui vendo como era a igreja, fui vendo, aí fui me despertando. Daí, de repente, eu estava na pregação lá na igreja, num apelo daqueles eu me decidi. E ele bebia muito e, assim, ficou muito melhor porque ele parou de beber, aí ele nos acompanhava à igreja, antes ele não nos acompanhava e eu gostei muito mais quando ele se converteu. E ele começou a frequentar a igreja e ele começou ali com a gente a participar dos cultos e Deus foi transformando a vida dele, foi ali transformando a vida da nossa família e foi conduzindo todas as coisas. E hoje eu louvo a Deus porque eu, o meu marido, a minha filha e hoje a minha mãe também, todos nós somos adventistas.
O autor de todas as histórias, o único que é onisciente, onipotente e onipresente, sabe exatamente onde cada enredo pode nos levar. No entanto, quando seguimos as instruções do livro guia, inspirado por um pai tão amoroso, fazemos a melhor escolha. Porque toda história que tem um começo e um meio precisa de um fim. E para todo aquele que traça o caminho descrito nas linhas desse maravilhoso livro, o final é só o começo de uma eternidade. Nossa escola aqui tem 700 alunos. 70% não é adventista, mas os pais não querem tirar os alunos da escola adventista, porque os alunos é diferente na casa deles. O comportamento, o jeito que eles falam, o jeito que eles... Aí eles não vão na igreja, mas eles é fã da escola adventista, porque eles querem o melhor para o filho, o melhor onde está, escola adventista. Eu falo, filha, você vai estudar na escola adventista até que você se forme, porque ali para mim é a melhor educação que existe. É um lugar onde é completo, é o espiritual, é o intelectual, então não tem como eu não consigo imaginá-la estudando em outra escola. Eu descobri o grande negócio, escola adventista. Eu aconselho qualquer um pai pôr o filho para estudar numa escola adventista, ensino adventista. Eu amo a educação adventista. Quando eu vou falar da escola, da escola adventista, para mim, meu coração se enche de alegria. E saber que ali, pessoas que estão ali se dedicando, né, em dar aulas, elas às vezes não conseguem perceber a dimensão de tudo que está acontecendo ali. Tem um carinho especial. Os alunos de lá, eles tratam de uma forma especial. Eles são professores, mas ao mesmo tempo é como se eles fossem nossos pais, nossa família. A gente se sente em casa quando a gente vai para a escola. Mas um dia a semente é plantada na escola adventista. Um dia ele vai se lembrar, foi o que aconteceu com a Vilma. Aquela sementinha foi plantada, ela voltou lá atrás e construiu uma grande família. Deus no controle de tudo e de todos. Uma verdadeira educação ensina a submissão. E submissão é entrega. Uma educação baseada em alicerces firmes, tem um propósito e uma caminhada. E essa caminhada pode até ser longa, mas o seu caminho é o céu. E é assim que nos despedimos do episódio de hoje. Se você quer rever esse e outros programas, acesse o nosso blog, novotempo.com/educação. A gente te espera no próximo programa. Até lá!